bem? Mas vocês estão animados? Certo? Tudo bem. Bom, o meu objetivo aqui é falar com vocês hoje, até rápida, mas trazer algumas perspectivas sobre essas questões de semelhanças e diferenças que existem entre algumas legislações e como isso afeta o desenvolvimento, como isso afeta a tecnologia, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre GDPR, que é o regulamento europeu, um pouquinho sobre LGPD, um pouquinho sobre algumas outras legislações, só para vocês terem uma base. Porque o que acontece? Nós temos tecnologias que a gente vai desenvolver e vai trabalhar aqui no Brasil, e nós temos que ter uma adequação a esse tipo de tecnologia, a essas legislações nossas. Mas muitas vezes, no crescimento do negócio, a gente pode levar essa tecnologia para outros países. E diante desse trabalho, a gente vai ter que buscar também estar adequado a essas outras situações, né? A ideia é que vocês tenham uma percepção que já permita que vocês pensem desenvolvimento para já no futuro ter uma conformidade, no futuro levar essa tecnologia para aquele outro local, né? Então pensar no que é conceituado como privacy by design ou privacy by default, que é eu trazer o conceito de privacidade, proteção de dados, segurança da informação, desde o desenvolvimento e levar ele então adiante de uma forma que tenha no futuro que lidar com situações muito peculiares, situações que eu não consiga mais voltar atrás, né, que eu preciso talvez desenvolver novamente completamente a minha solução, ou tem um custo muito alto para fazer esse desenvolvimento e trazer então essa adequação, né? Bom, meu nome é Elcio, eu sou advogado desde 2015, eu trabalho nessa área de conformidade, proteção de dados desde 2020, vim desenvolvendo trabalho de conformidade, adequação de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados e a gente acaba então avançando um pouco em outras legislações também. O principal ponto que a gente tem aqui é o seguinte, né? Proteção de dados é um imperativo jurídico, ético e competitivo. Nós precisamos pensar em proteção de dados quando nós estamos pensando em entregar uma solução. Seja uma solução para o governo, seja uma solução para o setor privado, como for, né? Nós precisamos ter noção de que, sem proteção de dados, a nossa solução ela vai estar insegura, né? A entrega que vai ser realizada, ela vai talvez ter certos problemas. E esses problemas vão impedir que nós possamos levar adiante esse negócio, ou muitas vezes sofrer algumas consequências mais graves. Nós temos algumas situações interessantes aqui que eu gostaria de trazer para vocês, que é justamente uma perspectiva sobre legislações que existem já desde 1973, né? Lá em 1973, a gente já teve a primeira lei de proteção de dados na Suécia, né? E por que isso aconteceu? Porque nós já tínhamos processamento de dados, né, reunião dessas informações, né, em bancos de dados, de uma forma ainda primitiva, obviamente, né, não computacional como a gente vê hoje, mas já existia um processamento avançado de dados. E esse processamento permitiu o quê? Que eu soubesse certinho onde uma pessoa está, o que ela pensa ou não, qual que é o sexo dela, qual que é o gênero dela, qual que é a religião dela, qual que é a opinião política dela e afins. A reunião dessas informações permitia o quê? Que pudesse ser feito algum tipo de até avanço, né, de perseguição de algumas pessoas, que é o que a gente viu muito na Segunda Guerra, né, com o regime nazista e tudo mais. E diante disso, houve então esse avanço de precisamos de legislações, de formas de impedir que a privacidade das pessoas seja vilipendiada, né, seja... fugiu a palavra agora. Que traga assim, essa publicidade de informações pessoais e privadas e que gere esse tipo de situação. Depois nós tivemos em 95 a Diretiva Europeia de Proteção de Dados, que foi já um avanço bem grande, né? Essa diretiva então ela resolveu o quê? Vamos falar um pouquinho sobre proteção de dados, segurança da informação na Europa como um todo, né? E trouxe algumas formas alguns direcionamentos de como conduzir a proteção de dados. Mas, efetivamente, que a gente tem legislações de peso realmente, né? Depois a gente vai falar sobre várias outras que tem em vários outros países. Mas, em 2018, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu sedimentou de uma forma muito robusta como a União Europeia vê proteção de dados e segurança da informação. Esse regulamento ele é aplicado à União Europeia como um todo, né? E ele trouxe base para todas as legislações, basicamente, que a gente tem desse momento em diante. Tanto é que a nossa LGPD, né, que ela é de 2018, teve vigência em 2020,
ela bebeu direto dessa fonte, né? É muito semelhante ao regulamento europeu, com algumas peculiaridades que a gente vai falar rapidamente. Depois a gente tem regulamentação na China, mais 170 países têm regulamentação, e a gente vai ver que muitos deles divergem em certos pontos, mas existe um caminho recorrente, né? Uma forma de ver essa privacidade e demonstra como isso é importante no mundo todo. O regulamento europeu, né, ele tem uma peculiaridade, ele é de 25 de maio de 2018, na verdade ele é uma lei de 2016, ele fica em vacatio legis, que a gente chama, né, que é um períodozinho que ele fica suspenso. A lei já existe, mas as empresas e o governo podem se preparar para aquela aplicação, né? E desde 2018 ele tem vigência de fato. É uma legislação mais abrangente, mais rigorosa do mundo, tanto é que quando você ouve falar em aplicação de penalidades de peso, né, a gente está falando sempre do regulamento europeu, né, a gente vai ver isso um pouquinho depois também, e eles têm uma autoridade de proteção de dados que é definida por cada país. Então eu não tenho necessariamente uma autoridade da União Europeia que vai fiscalizar e aplicar sanções, penalidades para todas as pessoas, para todas as empresas, né? Eu tenho cada país com a sua própria autoridade e uma grande autoridade geral que ela só regulamenta como as coisas devem acontecer. Então ela diz, ó, o padrão é esse, mas quem vai aplicar penalidades, fiscalizar é a autoridade de cada país. Nessa dinâmica, né, então a gente tem uma lei que ela se aplica a todas as organizações, né, então públicas ou privadas, dentro da União Europeia que processam dados. Não tem exceção de porte ao setor. E ela aplica diversas sanções. E a gente vai ter sempre, tanto na LGPD como no GDPR e outras legislações, advertências, repreensões, ordens de conformidade. Vocês vão ver que isso é trabalhado também na LGPD. E essas advertências são o primeiro passo, digamos assim, né? Você não está em conformidade, você tem um problema, regularize, né? Antes que a gente aplique realmente uma sanção de maior peso. E depois a gente vai ter sanções de maior peso, tanto de limitação, né, de você não pode mais tratar dados, você tem que parar a sua operação, como também algumas situações de penalidade efetivamente em valores financeiros, né? E a gente tem uma peculiaridade bem interessante aqui, que é um diferencial da LGPD para o GDPR. No regulamento europeu, nós vamos ter uma multa de 2% do faturamento bruto do ano anterior. Então, se eu faturei 10 milhões, eu tenho 2% sobre esses 10 milhões do ano anterior, né? Ou, aqui ficou cortadinho, mas vai ser 10 milhões de euros. O que quer dizer isso? Só que ali a gente tem um detalhe, o que for maior. Lá funciona assim, é 2% do faturamento bruto do ano anterior, certo? Só que se a autoridade quiser, ela pode aplicar a multa máxima de 10 milhões independente disso. Então, se o meu faturamento é 10 milhões e eu teria 200 mil de multa, né? Nessa lógica aqui, se a União Europeia quiser, eles aplicam 10 milhões. Ponto. Eles aplicam como eles quiserem. E na questão de multas de nível 2, a gente tem nível 1 que são coisas mais operacionais e nível 2 é coisas graves, que envolvem dados pessoais sensíveis, de saúde e tudo mais das pessoas. Então eu vou ter aqui 4% ou 20 milhões. E na mesma lógica, eles podem aplicar esse 4% do faturamento ou 40 milhões, e é isso, e você que lute, basicamente. Então vocês vão ver que a gente vai ter penalidades muito maiores lá. Aqui eu não vou abordar necessariamente tudo que está aqui, tá? Eu só quero trazer para vocês uma perspectiva. Quando a gente fala de regulamento europeu, depois em comparação com a LGPD, a gente vai ter uma questão bem interessante. Nós temos 8 direitos de titulares, nós temos 7 princípios fundamentais e 6 bases legais. Quando a gente olha para a LGPD, a gente tem uma questão um pouco diferente. Nós vamos ter 10 direitos, 10 princípios e 10 bases legais também. E por que isso acontece? Porque no direito brasileiro a gente acaba sempre explicando um pouquinho mais as coisas. A gente pega às vezes um conceito, divide em dois e cria mais possibilidades de análise. Então a LGPD ela vai permitir muito mais interpretações, né, do que o regulamento europeu. Ele é mais rígido, ele é mais seco. Ou é isso ou não é nada. Nós temos aqui algumas aberturas que permitem que nós possamos então desenvolver algumas coisas a mais. Então quando vocês pensarem em desenvolver para o cenário brasileiro, a gente consegue ter uma abertura um pouco maior, um pouco mais tranquila. A gente consegue interpretar mais algumas disposições legais e trabalhar com isso para poder garantir que a empresa, o negócio, a solução, né, esteja em conformidade ou não. Quando eu falo no regulamento europeu, não. Eu preciso ter se eu penso em internacionalizar uma solução para a Europa, eu tenho que ter noção de que eu vou ter que criar critérios muito mais rígidos. A conformidade dessa solução vai ter que ser muito maior. Eu vou ter que ter muito mais preocupado. Até porque eu vou ter diferenças nas penalidades que eu já vou mostrar adiante.
Já a LGPD, ela é uma legislação de 2018, teve vigência em 2020, também 2 anos de vacatio legis, 2 anos aí de suspensão, né, que é para as empresas, o governo, todo mundo se adequar. Todo mundo se adequou até 2020? Não. 2020 não aconteceu nada. Daí quando teve vigência, daí a gente começa a ter um movimento, né, dessas empresas, desses negócios, do próprio governo, de começar um processo de adequação. Tanto é que a gente tem isso acontecendo até agora. É um processo lento e gradativo, né? Ela é fortemente inspirada no regulamento europeu e nós temos aqui o quê? Uma grande agência nacional de proteção de dados. Até esse ano ela era uma autoridade, ela tinha alguns poderes, mas ainda eram muito limitados. Mas como Agência Nacional de Proteção de Dados, ela passou a poder fazer muito mais. Uma estrutura muito maior, fiscalização mais abrangente e também muito mais recursos para fazer com que ela aconteça. Então a tendência é que a partir de agora nós tenhamos ações muito mais efetivas. Se vocês pesquisarem sanções aplicadas pela LGPD, aplicou multa. Uma pequena multa numa situação específica. Mas por quê? Agora nós vimos estruturando. Era uma questão muito difícil e trabalhosa, aqui dentro do cenário brasileiro, criar certas adequações e regulamentações que eu vou falar também um pouquinho para vocês, né? O escopo da LGPD é o quê? Ela se aplica a todos os dados, a todas as situações, a todo o tratamento de dados que ocorre no Brasil. Então ela se aplica a todas as soluções que estão aqui, que são aplicadas no Brasil. Então se ela é feita aqui, ou se ela é de fora, mas é aplicada aqui, nós não temos problema com isso, né? E nós temos algumas sanções diferentes. Aqui nós vamos ter a advertência e a multa aqui no Brasil, ela é de 2% do faturamento bruto do ano anterior, né? Limitada a 50 milhões. Só que daí o que eu tenho aqui? É até 2%, ponto. Eu não tenho, mas se eu quiser eu aplico 50 milhões, ou aplico 45 milhões, não existe isso, é 2%. Então é muito menos arriscado a gente trabalhar aqui soluções tecnológicas, porque eu não tenho o risco de ter um faturamento de 1 milhão ano e daqui a pouco ter uma multa de 30 milhões nas costas, né? Eu vou ter uma multa condizente com 1 milhão ano que eu faturo. Basicamente é isso. Então é um pouquinho mais tranquilo. Mas tem multa diária, da publicidade à infração é uma coisa que lá na Europa a gente não tem, porque a publicidade, né, o fato de uma empresa ser reconhecida como não conforme já é um fato que afeta muito lá, e aqui a gente precisa da publicidade, a gente precisa botar num site para dizer que existe uma infração daquela empresa, né? Mas pode ser bloqueio de dados pessoais, suspensão de atividades. A gente tem várias sanções semelhantes, mas como vocês podem ver, ali no regulamento europeu elas estavam concisas, e aqui eu tenho muito mais subdivisões e interpretações do que pode ser. Então, do que pode ser feito. Então o que acontece de interessante aqui? Eu consigo muitas vezes discutir na área administrativa, junto à NPD ou até em juízo, algumas questões sobre eu posso ter uma suspensão parcial no meu banco de dados. Eu não preciso suspender toda a minha atividade, né? Então eu consigo, nesse grau de aplicação de severidade, né, a gente vai avaliar que tem essa possibilidade então de eu discutir muito mais coisas. É um pouquinho mais tranquilo da gente trabalhar. Como eu falei para vocês, né? 10, 10, 10. 10 direitos, 10 princípios, 10 bases legais. Não sei se também eles quiseram fazer alguma coisa para ficar um padrãozinho ali, mas foi o que aconteceu. E quando eu penso aqui em direitos, a gente vai ter muito mais direitos previstos, né? Mas se analisarmos de uma forma a avaliar junto com a legislação europeia, alguns são só subdivisões, né? Por exemplo, eu tenho ali anonimização, bloqueio e eliminação. Mas depois eu tenho eliminação de dados por consentimento. E ali no final eu tenho revogação do consentimento. Basicamente eu tenho 3 situações que falam quase da mesma situação, que é basicamente o momento em que eu digo, não quero mais que vocês tenham os meus dados. Excluam os meus dados, ponto. Eu como pessoa que compartilhou os dados e tudo mais, né? Mas basicamente é só para vocês terem uma perspectiva sobre como a gente tem essa diferença entre os dois locais. E pensando em regulamento de proteção de dados e LGPD, né, semelhanças e diferenças, nós vamos ter algumas coisas que são bem interessantes. Mas, principalmente, o que eu quero trazer para vocês aqui sobre esse ponto, né? Lá em 2020, quando a LGPD ela teve vigência, ela tinha muitas diferenças do regulamento europeu. Tanto é que a União Europeia, a autoridade, nem recebeu imediatamente a LGPD como uma legislação igual, como se os países estivessem em pé de igualdade. Nós tivemos uma situação muito de, beleza, vocês têm uma lei, mas vamos avaliar como vai evoluir. De 2020 até agora, a NPD fez muitas regulamentações. Por exemplo, lá no começo,
Quando eu tinha uma notificação de incidente, o que dizia a LGPD? Em prazo razoável. Eu preciso avisar a autoridade, avisar as pessoas de que eu tive um incidente de segurança da informação, que vazaram dados, num prazo razoável. Podia ser 24 horas, 72, 7 dias, 30 dias, não sei. O que é razoável daí? A ANPD regulamentou e atualmente nós temos que responder e avisar a autoridade que nós tivemos um incidente em 3 dias. Né? 6 dias para empresas de pequeno porte, que tem uma regulamentação também da ANPD que fala sobre empresas de pequeno porte, que tem alguns benefícios, algumas vantagens. Então a gente saiu lá de uma situação que era um prazo razoável, que a gente nem sabia qual era, uma situação de temos um prazo. Né? A gente saiu de algumas situações de como fazer o consentimento, como coletar o consentimento das pessoas, para uma regulamentação que eu sei como eu tenho o consentimento. Nós não sabíamos como as penalidades iam ser aplicadas. Eu tinha lá até 2% do faturamento bruto da empresa. Hoje em dia eu tenho uma regulamentação que fala como que é calculado isso. A partir dessas regulamentações, nós tivemos uma nova perspectiva, né? E a LGPD acabou então, o Brasil como um todo, né, acabou tendo um reconhecimento de nós temos legislações equânimes, iguais, nós temos legislações que garantem o mesmo nível de segurança. Então nós tivemos agora uma decisão conjunta, em janeiro, né, desse ano, sobre essa adequação multa Brasil e União Europeia. E isso é muito importante, porque daí nós temos mais vantagens de negociar com a União Europeia, que alguns outros países não têm. Né? Nós temos um livre fluxo de informação, a transferência internacional de dados foi facilitada. Então se eu tenho uma solução que eu aplico aqui no Brasil, mas eu também vou internacionalizar ela, levar ela para a Europa, eu tenho mais facilidade de fazer isso, porque eu vou ter transferência de dados. Se eu tenho uma solução aqui, mas eu hospedo as minhas informações no banco de dados, em data centers lá na Europa, eu tenho mais facilidade, eu não preciso justificar tantas coisas. É mais barato para o negócio, para aquela solução, eu fazer então esse trabalho. Né? Eu também tenho uma equivalência legal, que garante então que a gente tenha uma recepção melhor, uma simplificação, né, para que empresas façam negócios lá e eles façam negócios aqui também. Né? E esse acordo ele é chamado então de um grande corredor digital. É como se tivesse realmente uma barreira de segurança e a gente pudesse negociar com a Europa muito mais fácil. Então, atualmente, o que eu posso dizer para vocês em comparação LGPD e GDPR? As regulamentações da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, trouxeram uma equivalência. Então, a gente tem uma lei que ela era só semelhante ao regulamento europeu e agora a gente pode dizer que basicamente a gente está falando nos mesmos termos, no mesmo pé de igualdade, e diante disso a gente vai ter então essa possibilidade de um trabalho conjunto muito mais facilitado. Então se você vai desenvolver uma solução tecnológica, pensando em vamos internacionalizar ou receber uma solução tecnológica no Brasil, que seja de alguém, e vai ser aplicada aqui, nesses dois casos nós temos uma facilidade muito grande. Eu não tenho mais grandes diferenças que eu preciso me preocupar em relação à forma como eu vou trazer esse trabalho. Exceto que eu vou ter que pensar no quê? Como eu falei antes, se eu vou levar para a Europa, eu não posso bobear. Aqui no Brasil eu posso ainda fazer algumas coisas. Não, eu vou segurar um pouco, vou desenvolver isso com mais calma, né, vou trabalhar um pouquinho mais tranquilo. Se eu for para lá, eu tenho penalidades muito altas. Então, se aqui no Brasil eu posso levar uma penalidade que vai fazer com que eu tenha que repensar o meu negócio e eu vou sofrer para pagar, lá eu tenho uma penalidade que pode inviabilizar o negócio. Lá eu posso realmente não conseguir mais existir. Né? E esse é um problema bem grande. Porém, a gente tem algumas outras situações que eu quero trazer para vocês rapidamente aqui, como nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm uma lei federal que se aplica a todos os estados. Lá a gente tem uma questão muito mais de estados fazerem suas próprias leis. Né? Eles vêm de um direito que não é o direito romano, né? O direito inglês, que é o common law, então eles têm uma situação muito mais de nós fazermos localmente nossas próprias legislações, nossas próprias regras. E diante disso, né, nós vamos ter um cenário em que tem leis setoriais, estaduais, né? 19 estados já têm leis de privacidade, só que quando a gente fala setorial, a gente está falando o quê? Eu tenho estados, por exemplo, que têm lei de privacidade só para relação de consumo. Né? Eu não tenho uma lei que se aplica a todos os negócios. E daí isso vai trazer um pouquinho de diferença. Por exemplo, a Califórnia ela tem, então, tem o CCPA e também tem o CPRA, que são legislações de 2020 e 2023, que falam sobre proteção de dados, segurança da informação de forma direcionada. Né? E a gente vai ter daí algumas situações diferentes. Né? Eles aplicam penalidades muito menores, são muito mais concisos, muito mais contidos. Né? E um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que é bem importante. Se vocês têm uma solução que ela é aqui, aplicada no Brasil, mas ela vai ser aplicada nos Estados Unidos, você tem uma liberdade muito maior.
Se eu tenho uma tranquilidade maior de criar uma solução tecnológica, aplicá-la no Brasil do que na Europa, nos Estados Unidos, então, eu estou muito mais tranquilo. Por quê? Um ponto essencial já, questão de consentimento, né? Eu sou usuário, eu vou dar o consentimento para uma empresa para ela tratar os meus dados. Aqui no Brasil, se eu tenho um negócio, uma solução tecnológica, eu tenho que ir para o usuário e dizer, você permite que eu faça? Daí eu vou dizer, sim, você pode. E daí ele vai. A gente mais tem termos de uso e tudo mais que a gente faz os aceites, certo? Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos eles começam a processar os seus dados. Se você não quiser mais, você tem que avisar eles. Então basicamente você já pode processar dados, pode trabalhar tudo que for necessário, e daí se daqui a pouco o cara perceber, ele vai dizer, não quero mais que você trate meus dados. Aí você para. Então é muito mais fácil. Eu consigo unificar bancos de dados, processar informações, criar estratégias, né? Ter um desenvolvimento mais rápido do meu negócio, porque eu não tenho essa questão com o titular. Há uma discussão sobre o quanto isso invade a privacidade da pessoa e o quanto isso pode trazer de prejuízo quando a gente pensa em termos de uma legislação que proteja realmente as pessoas. Porque daqui a pouco também eu tenho o quê? Processamento de informações que eu não quero mesmo, isso vai gerar um prejuízo para mim, né? A gente vai avaliar um pouco isso. Mas basicamente essa é a perspectiva que eu queria trazer para vocês de Estados Unidos e aqui, né? Se eu for levar uma solução para lá, eu tenho que pensar, consentimento não é antes, é depois. Então eu tenho mais formas de fazer processamento de dados. Então é interessante pensar se eu estou desenvolvendo uma tecnologia que aqui, consentimento antes, eu tenho que ter as caixinhas lá para pegar consentimento e me permitir, daí sim eu posso levar para o meu banco de dados, tratar, e eu tenho que justificar. Lá eu posso trabalhar mais livre. Então é interessante saber essa informação aí. Trazendo um pouquinho sobre a perspectiva da China, né? A gente tem então lá também o Personal Information Protection Law, que é basicamente a lei de 2021, né? E a gente vai ter um controle muito maior, né? Lá um controle muito maior do Estado em si em relação a as tecnologias e os dados, né? Vai ter o consentimento, né? Que ele é voluntário, informado, explícito, tem que existir o consentimento prévio, mas principalmente lá o que acontece? Eles não admitem uma coisa chamada legítimo interesse. Muitas vezes no negócio eu posso justificar eu ter os dados das pessoas, porque eu vou dizer, eu tenho um interesse, eu quero vender um produto. Então, como essa pessoa demonstrou um interesse pelo meu produto, eu posso oferecer, eu posso coletar os dados dela, avaliar esse perfil e fazer essa venda, certo? Lá eu não tenho essa possibilidade, eu tenho que ter o consentimento, eu vou ter que pedir à pessoa, eu posso pegar os seus dados para lhe vender um produto? É basicamente essa lógica. Então é muito mais restritivo. Se eu for levar uma solução tecnológica para a China, primeiro que eu vou ter que passar pela barreira governamental, mas se eu conseguir, eu ainda vou ter uma restrição muito maior de aplicar essa tecnologia lá, certo? Ou se for trabalhar com dados também de chineses, né? Porque eu posso ter uma solução de fora que eles acabam acessando, eles vão carregar os dados deles com a gente vai ter que ter essa preocupação. Há um controle estatal, né? Transferência internacional, ela só acontece mediante uma avaliação de segurança pelo governo, então eu não consigo processar dados deles ou ter dados deles aqui ou dados nossos lá sem que ele tenha essa autorização governamental, eu tenho que passar por esse processo. A autorização para usar soluções e permitir que eu possa compartilhar dados tem que ter autorização dos pais com 14 anos, aqui até tem uma liberdade um pouco maior, a gente tem 18 anos em outros países, né? E as multas são bem altas, são de 5% do faturamento, né? Limitadas a 5 milhões, 50 milhões, aliás, desculpa. Então, o que a gente vê aqui é uma forte soberania de dados. Eles definem, enquanto país soberano, o que acontece com os dados das pessoas que estão lá. Mas a gente tem uma barreira muito grande para o desenvolvimento tecnológico, processamento de informações, para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então é um pouquinho mais difícil. E uma outra regulamentação que eu quero trazer para vocês aqui, agora já indo mais para uma reta final, é a regulamentação da África do Sul. Ela é interessante porque ela tem aqui 8 condições, né, 8 bases de tratamento, 8 possibilidades para que eu possa fazer o tratamento de dados, né? Ela se aplica a qualquer pessoa e empresa também. A definição aqui para a proteção de menores é 18 anos, né, como aqui no Brasil, como em alguns outros países. E as multas também são razoavelmente altas, mas o interessante aqui é o quê? Se eu tiver algum problema lá que eu feri a legislação de proteção de dados, eu posso ser preso, né? No caminho do que muitos países fazem com corrupção, né? No Brasil nós não temos corrupção no setor privado, por exemplo. Mas em alguns outros países, corrupção no setor privado é penalizada, é um tipo penal, é um crime e você pode ser preso. Lá eles têm que ferir a legislação de proteção de dados, pode te levar para a cadeia. Então se eu tenho um incidente de segurança da informação, eu cometi um erro grave, eu expus dados das pessoas, eu posso ser preso. Não só uma multa financeira. Então por isso que eu achei interessante trazer essa perspectiva dessa lei.
Então vocês podem observar que a gente tem legislações de todos os tipos. A legislação europeia, ela traz uma base geral, é como se ela fosse uma grande constituição de tudo e acaba todo mundo bebendo um pouquinho nela. Foi o primeiro passo grande e também envolveu o esforço de todos os países da União Europeia, né? Então isso é bem interessante e ela acaba trazendo, mas nós temos peculiaridades em cada caso. Então se eu vou levar uma solução tecnológica ou eu vou coletar dados de pessoas daqueles países, eu preciso ter noção de que a lei é diferente. Em alguns locais a multa é maior, em alguns locais eu tenho que pensar na questão do consentimento, em alguns locais eu não tenho legítimo interesse, então eu vou ter que pensar a minha solução tecnológica para atender isso, né? E principalmente, em alguns lugares eu posso ser preso, então é um pouquinho mais grave, bem mais difícil. Nessa perspectiva, então, a gente vai ter algumas questões, né? Mas aqui desse gráfico, dessa tabela aqui, eu queria trazer para vocês o seguinte: eu tenho várias legislações aqui, ó, Canadá, Japão, Índia, Coreia do Sul, Argentina, México, Austrália, Reino Unido, Suíça. Mas todas elas têm uma coisa em comum: o opt-in. Eu peço o consentimento antes. O único lugar que eu não tenho isso é nos Estados Unidos. Então existe uma questão de um conflito ali muito grande sobre o entendimento global, sobre proteção de o que é aplicado nos Estados Unidos atualmente, e é mais ou menos essa perspectiva que eu queria trazer para vocês, assim, como tem essa diferença. Então, pensando em aplicar soluções, desenvolver, a gente tem que ir para a perspectiva, né? É bom que eu pense muito de uma forma mais segura, privacy by design, privacy by default, e eventualmente se eu vou para os Estados Unidos eu posso abrir um pouco de exceções aí, mas eu vou trabalhar sempre de uma maneira mais segura e concisa. O que tem de compartilhado então? A gente tem transparência e finalidade, né? O dever de falar sobre o usuário claramente, o dever de ter propósitos específicos, eu tenho que justificar porque eu coleto os dados, porque eu faço processamento de informações. Há uma questão de minimização de necessidade, né? Eu tenho que coletar só o que eu preciso de informações, eu não posso ter dados a mais, né? A questão da privacy by default, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que coletar informações que eu realmente preciso. Se eu não tenho justificativa para existir aquela informação, eu tenho que eliminar ela, né? Isso é um padrão em todas as leis que a gente vê. Segurança e prevenção, né? Eu tenho que ter medidas técnicas de proteção, segurança da informação que a gente já viu agora como um todo, né? Na palestra anterior, acho que foi bem legal, trouxe algumas perspectivas sobre isso. Prevenção de acessos não autorizados, notificação de incidentes de segurança da informação. Eu tenho que ter processos internos de como que eu vou reagir às coisas, não só tecnicamente, mas procedimentalmente. Como é que eu respondo um incidente? Quem que eu aviso? Qual que é o meu prazo? Né? Aqui no Brasil eu tenho 3 dias úteis, na Europa 72 horas corridas. Né? Então eu tenho que saber essas diferenças para poder aplicar isso. E também uma questão de direitos titulares, né? A gente tem vários direitos muito semelhantes. Aqui só uma questão de penalidades, né? A gente vê a China como penalidades maiores, a União Europeia um pouquinho menor, Brasil e também a Califórnia ali com aplicações bem menores, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem $7.500 por violação. Não é nada de percentual do faturamento bruto da empresa. Então, se eu sofrer uma penalidade lá, é muito mais tranquilo, né? E União Europeia, né? 1,2 bilhão contra a meta, por causa de uma transferência para os Estados Unidos de dados que não poderiam ser transferidos, de cidadãos europeus. 746 milhões de euros para a Amazon, por um tratamento de dados que for para publicidade. Eles começaram a tratar dados para fazer publicidade sem consentimento das pessoas. E 405 milhões para o Instagram, por questão de privacidade de dados de menores que não era respeitado. Então a gente tem lá realmente um movimento muito forte de fazer com que as Big Techs se adequem, né? E nos outros países isso é um pouquinho mais tranquilo, né? A gente tem ainda movimentos de vamos negociar muito mais do que esse negócio da União Europeia, que é realmente ou vai ou vocês vão pagar muito caro por isso. Desafios então práticos, né? A fragmentação regulatória, ou seja, eu tenho situações diferentes para cada país. Então, se eu quero internacionalizar minha tecnologia, eu tenho que pensar nesses processos. Então, se vocês vão desenvolver uma solução pensando em internacionalizar, eu quero que isso cresça para o mundo todo, eu já tenho que pensar quais países eu vou primeiro, porque eu já direciono meu desenvolvimento, eu já penso como eu vou fazer aquilo, né? Transferência internacional de dados, né? É interessante saber se eu posso transferir ou não dados para outro país. Atualmente, para a União Europeia, eu tenho o corredor livre, então eu posso transferir com muito mais tranquilidade. Se eu quiser hospedar meus dados lá, se eu quiser levar tecnologia. Agora, para outros países, eu vou ter que avaliar, porque a ANPD vai exigir que eu tenha acordos muito seguros com as empresas desses outros países. Então, se eu não tenho uma lei, uma decisão que nem com a União Europeia, eu vou ter que fazer um contrato muito específico, com penalidades altíssimas, eu vou ter que mostrar para a ANPD e ela vai ter que autorizar para eu fazer transferência de dados. Isso é bem importante. Gestão de consentimento, opt-in e opt-out, que eu falei para vocês. Coleta o consentimento antes ou deixa para o usuário vir falar comigo?
Só nos Estados Unidos ele tem que vir falar comigo, tá? Todos os outros lugares tem que coletar consentimento se eu precisar do consentimento. Direitos titulares, então, né? Eu tenho que ter um procedimento. Se o usuário vier falar comigo, eu tenho que saber como responder ele. Ele tem direitos e eu preciso saber se eu elimino ou não a informação, se eu posso mantê-lo comigo mesmo que ele não queira. Alguns casos eu posso, se eu tenho um contrato, se tem uma lei que fala sobre isso. Então tem algumas situações bem específicas que é bem legal. Mas a conformidade global não é um destino, ela é um processo contínuo. A gente tem uma convergência para algo mais padronizado, né? Porque a gente vai precisar que para negociar entre países a gente tem um padrão razoável, mas a gente sempre vai trabalhar com exceções, tem que analisar o caso a caso. Recomendações estratégicas, Privacy by Design, né? Integrar a proteção de dados como um processo de desenvolvimento. Então, eu vou desenvolver, eu tenho que desenvolver pensando já que eu vou proteger os dados, como eu vou fazer isso e como que eu vou precisar eventualmente eliminar dados, coletar consentimento e tudo mais. Cultura de dados, a falha maior é humana, né? Insegurança da informação, o usuário, a pessoa em si, a tua equipe, são o problema, porque é muito difícil, às vezes eu tenho algo muito padronizado, muito ok e tudo mais, a pessoa cria uma senha ruim, divulga, coloca em algum local que é fácil acesso, ou até, né, permite o acesso de alguém que não poderia ter, fazendo uma autorização lá, um usuário gestor, e a gente tem um problema gigantesco de proteção de dados, de vazamento e tal, algo que pode prejudicar a empresa. Então treinar a equipe é essencial, tem que ter o padrão. Desenvolvi, padronizei e criei processos. Treina a equipe sobre o desenvolvimento, do porquê ele existe, dos processos, do porquê eles existem, né? Isso é bem importante. Gestão de consentimento, então, né, implementar ferramentas para eu coletar aquele consentimento, ou pelo menos, se eu estiver nos Estados Unidos, ter um local que o usuário possa vir e dizer, oh, não quero mais, tá? Isso é importante, né? E monitoramento ativo, né? Estabelecer um processo de revisão de legislação. No Brasil, de 2020 para cá, a NPD tem mais de 30 regulamentações. Então eu tenho que observar essas regulamentações, eu tenho que saber como elas estão falando ou não sobre o que eu faço, né? Ah, mas eu vou para os Estados Unidos. Pô, cada estado tem uma regulamentação. Eu vou para a Europa, tem um padrão. Então a gente tem que avaliar. Isso vai melhorando ao longo do tempo a legislação, ela vai mudando. Então uma equipe ou uma pessoa designada para acompanhar essa legislação de onde eu estou atuando é muito importante, né? E seria isso, pessoal, que eu trouxe para vocês hoje. Um pouco, a perspectiva um pouco sobre como as legislações são diferentes, como a gente tem que pensar o desenvolvimento da solução tecnológica nessa metodologia, justamente para que a gente tenha segurança quando a gente vai aplicar essa nossa tecnologia em outros locais, né? A gente está desenvolvendo soluções aqui, a gente pensa, bom, mas vou levar minha solução para a Europa, por exemplo. Isso pode acontecer do dia para a noite. Você está ali, desenvolveu uma ideia legal, vem um investidor, ou abre uma porta, uma oportunidade em algum evento que você participa, com alguém que você conversa, e você tem a oportunidade de colocar lá. Se o teu desenvolvimento foi todo errado, foi todo ruim, não pensou nessa possibilidade, você daqui a pouco tem que ter um investimento muito maior, tem que sofrer muito mais para conseguir fazer isso acontecer. Se você já direcionou, já pensou nas normas, já pensou nas regras que têm que ser seguidas, talvez seja só aplicar lá e ponto, né? Então agradeço bastante a atenção de vocês, obrigado professor Fábio pela oportunidade sempre de a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, e um abraço. Então, agradecemos o Elcio aqui, depois convido os professores que eu conversei já para a gente fazer as entregas dos brindes. Vamos fazer o intervalo. Tem uma equipe do RH da IPM oferecendo algumas vagas de estágio. Quem tiver interessado aqui na saída, fale com a Maiara. E fazemos a mesma coisa para liberar o pessoal para o café, né, para fazer o seu lanchinho. Quem tiver dúvidas, vem aqui e fala com o Elcio diretamente.